gravar, vocês me avisem. Vamos ver se funciona agora, né? Hoje está difícil. Então, como eu estava dizendo para vocês, existe esse momento onde a gente tinha chegado lá da conferência do Agamben. Deixa eu só. Ok. É, Então, eu estou olhando ele aqui na tela, tá? Eu não sei se vocês estão vendo, mas é essa parte final do segundo item do texto, né, da conferência, em que ele diz assim: o que está em causa aqui não é tanto uma incognoscibilidade ou um puro indizível, mas uma outra figura do saber, um outro modo da linguagem, uma experiência da linguagem outra em relação àquela que nós representamos de hábito sob esse termo. Qual é esse outro modo? Há um outro modo da linguagem? Lacan o chama de a língua. Então, é o primeiro momento do texto, talvez o único momento do texto, em que ele se refere a esse termo do Lacan, né? Essa, eu vou abrir aqui uma tela do Word. Vocês estão conseguindo. Uma dica que eu dou para as pessoas que não estiverem conseguindo ver o modo de apresentação é que elas saiam e entrem de novo. Talvez vocês consigam ver, tá? Funcionou mesmo. Eu estava fazendo assim mais cedo. Agora eu não estou conseguindo abrir o Word. Ah, ok, agora sim. Então, isso que eu traduzi por a língua, né? Deixa eu aumentar aqui o tamanho da fonte. Isso que eu traduzi por a língua, que bom, é o que Lacan chama de la langue. Eu vou falar um pouco disso hoje, tá? Existem duas traduções para esse termo, né? O que é la langue, em primeiro lugar? La langue é simplesmente o modo como Lacan passa a escrever a partir de um determinado momento, a partir de um determinado dia, a gente vai ver que dia é esse, ele passa. Deixa eu botar aqui em minúsculos. A partir de um determinado momento, a partir de um determinado dia, de uma determinada lição do seminário dele, ele passa a escrever La Langue assim, La Langue, como se fosse uma palavra só, tá? Então, o mais comum seria repetir o gesto, dele e escrever a língua assim. Foi o modo como o primeiro tradutor teve que se ver às voltas com essa questão,
que foi o M.D. Magno, quando ele traduziu o Seminário 20, né, que foi um dos primeiros seminários do Lacan a ser publicado e a ser traduzido no Brasil, né? Ele traduziu Lalande por A Língua, ou seja, simplesmente repetiu o gesto do Lacan. Mas o Haroldo de Campos, num texto dele, que é um texto dele que se chama O Afrodisíaco na Galáxia de La Língua, ele nesse texto, ele propôs essa tradução de, em vez de traduzir por a língua, ele propôs traduzir por la língua. Ele tem dois argumentos para defender essa tradução dele. Um forte e um outro fraco. O fraco é que ele diz que o, o prefixo a, né, ou seja, a letra A, quando ela vem na frente de palavras em língua portuguesa, em geral, ela tem um sentido negativo, como amoral, atonal, né? O que não é verdade, né? Por exemplo, quando você diz amanteigado, esse A não tem nenhum sentido. Amanteigado não é sem manteiga, ao contrário, né? Então, assim, você tem vários usos, né? Do A no início das palavras portuguesas que não tem nenhum sentido negativo, né? Adocicar, adocicado, por exemplo, né? Adocicado não é sem doce, mas quer dizer cheio de doce, né? Então, esse argumento realmente é fraco, é totalmente fraco, né? Mas o argumento forte o argumento forte que ele tem com relação a de que quando o Lacan escreve La Langue, o próprio Lacan se refere a isso em algum momento, é que ele aproxima a La Langue do lá. Disso que se chama em português lalação, que é esse balbucio, né, do bebê, né? E o Lacan vai fazer referência a isso em um lugar quando ele fala do Lalande, né? Então, realmente, quando você fala la língua, você tem esse lalá. Mas o que você perde? Que para mim é uma perda muito significativa. Você perde a dimensão de que não existe a língua, né? Existem, aí o plural disso vai ser as a línguas, né? Para traduzir la langue, né? Quando você fala la língua não consegue reproduzir essa ideia de que eu estou escrevendo, na verdade, a língua numa palavra só. Tem uma perda aí na construção. Enfim, existem defensores da tradução de Lalande por a língua, que é o meu caso. Então, quando eu traduzi a conferência do Lacan, do Agamben, perdão, quando o Agamben se refere ao termo do Lacan, la langue, no francês, no original, eu traduzi sempre por a língua, tá? E existem outros que utilizam essa tradução por la língua, tá? Então, para evitar isso, eu vou me referir, vou pelo menos tentar me referir sempre a la langue, tá? Ou seja, o próprio termo francês, para evitar
qualquer dubiedade, né? Então, o que é interessante é que quando o Agamben diz há uma experiência da linguagem outra em relação àquela que nós representamos já sob esse termo, qual é esse outro modo? Há um outro modo da linguagem? Ele diz peremptoriamente, Lacan o chama de a língua, la langue. E aí ele diz, o que nós chamamos de linguagem, diz ele, não é senão uma elucubração do saber a partir de a língua, a partir de la langue. Quando ele diz isso, isso aqui é uma citação indireta de uma sentença do último capítulo desse seminário, né? Que é um capítulo que se chama O Rato no Labirinto, que é o capítulo 11. Tá? Então, nesse momento aqui da conferência dele, né, que é um momento onde ele meio que está concluindo o que ele fala sobre o Lacan, nesse momento ele mistura o ator dito e o encore. Né? Então, até então, ele estava trabalhando basicamente com uma referência ao Letourdi, mas quando ele introduz a referência a Lalangue, né, ele está falando do encore. Encore, né, a tradução em português mais ainda, é o Seminário 20 do Lacan. Antes, a referência dele estava sendo Letourdi, o ator dito. Né? Então, vamos dizer que esses dois textos são os dois textos do Lacan que o Agamben tem como referência. Né? São textos muito próximos, né? São textos que marcam isso, o início disso, que a gente costuma chamar de o último Lacan, né? E que é o Lacan dos nós, né? Ou seja, o nobo-romiano e o termo la langue, essas duas coisas são introduzidas no mesmo momento do ensino do Lacan, e é esse momento exatamente aquele que marca o início do que a gente chama o último Lacan, né? Que é o Lacan dos nós, que é o Lacan de la langue, tá? O Lacan da a língua. Né? A referência ao seminário 20 já tinha aparecido antes. Né? Então, vamos dizer, eu falei para vocês, né, talvez rapidamente disso, né, que quando o Agamben... Então, a primeira referência do Agamben ao Lacan está em Instâncias, né? O livro de 1977, né? Mas aqui no Instâncias ele se refere basicamente aos escritos do Lacan, que é os escritos, né? Eles são publicados em 1966. Então, que é o único livro, né, que o Lacan publica em vida, né? E ele publica isso já com 65 anos de idade, porque ele nasce em 1901, né, o Lacan. Então, isso é uma coisa muito doida, né, que o Lacan, ele publica o primeiro livro dele, ele publicou a tese de doutorado dele, mas vamos dizer, o primeiro livro dele são os escritos, que é publicado em 1966, e que
que reúne uma produção de artigos muito longa, né? Então, ele estava publicando artigos em várias revistas, mas ele nunca tinha publicado um livro, até que, enfim, ele decide reunir esses textos todos num único volume, que se chama Escritos, e que é publicado em 1966, e ao ser publicado, produz um grande impacto, e ele aparece como uma das grandes referências, né, da intelectualidade francesa daquele momento, né? E quando o Agamben, 11 anos depois, publica o Instâncias, né, a referência dele é o Lacan dos Escritos. Agora, o que é o Lacan dos Escritos? É um Lacan, sobretudo, que recolhe os textos da época do Lacan do imaginário, portanto, do primeiro Lacan, e do segundo Lacan, vamos dizer assim, sobretudo, né? Ele não pega esse último momento do Lacan. Então, vamos dizer que quando o Agamben se refere ao Lacan lá em 1977, né, portanto, o Lacan ainda estava vivo, porque o Lacan só morre em 1981. Né? Então, o Lacan ainda estava vivo. Né? E o Agamben já se referia a ele, né, é o segundo livro do Agamben, o Instâncias. Né? Só que aí, então, tem o Infância e História, né, que é do ano seguinte, 1978, mas que são referências, tem uma referência, mas são referências genéricas a Lacan. Não existe nenhuma referência a nenhum texto, não existe nenhuma citação. No primeiro ensaio, ele faz umas duas referências ao Lacan. E aí, num texto, que foi até eu que traduzi no Brasil, que é o Gosto, de 1979, que foi um texto que foi publicado como um verbete numa enciclopédia da editora Einaudi, né? Então o Agamben é convidado para escrever o verbete Gusto, né? Ali há uma referência a Ancor, né? Seminário 20, do Lacan. Há uma referência importante, né? Ou seja, mostra que ele já tinha lido o Seminário 20, mas ele não se refere a Lalande. Né? Ele não se refere a Lalande. E aí há todo um intervalo aí onde ele não se refere mais ao Lacan, embora haja, vamos dizer assim, referências subliminares, né, ao Lacan, nos textos que ele publica depois, sobretudo, eu diria, no Ideia da Prosa, que é um texto, um livro do Agamben de 1985. Então, sem referências explícitas, né? Mas algumas implícitas. Né? E aí ele volta a se referir ao Lacan na resenha do livro. Na verdade, ele não se refere ao Lacan, né? Não se refere a nenhum texto do Lacan, porque ele se refere ao Jean-Claude Miner, né? Referência indireta a Lacan através do Jean-Claude Miner. Isso é 1989. E aí sim, na conferência Experimentum Linguae,
que é de 1990, que é essa que a gente está lendo agora, referência a Letourdi e a Encore. Então, começa essa referência a esse último Lacan, né? Então, é diferente, então, tem uma qualidade diferente. Essas referências que ele faz nesses textos posteriores em relação àquela referência que ele faz nos primeiros, onde claramente a referência dele é apenas aos escritos. Tá? Então você tem os escritos dominando esse primeiro momento de referências, mas já a partir de 1979 aparece uma referência ao Encore, ao Seminário 20, né? E aqui nessa conferência ele vai fazer referência a esses dois textos, que são os textos que naquele momento estão disponíveis, que marcam o início desse último Lacan, né? O Letourdi e o Encore, né? O Aturdito e o mais ainda, não? Seminário 20. E aqui nesse último período, né, ele mistura os dois. Né? Ele mistura La Língua, a famosa frase que só aqui ele finalmente cita, embora ele já estivesse falando dela desde o momento em que ele cita lá o Kojève, né, ele já começa a falar, né? O fato de que se diga, né? Ele cita. Então, retomando aqui, um outro modo da linguagem, uma experiência da linguagem, outra em relação àquela que nós representamos de hábito sob esse termo. Qual é esse outro modo? A outro modo da linguagem. Lacan o chama de a língua. O que nós chamamos de linguagem, diz ele, não é senão uma elucubração do saber a partir de a língua. Isso é uma referência indireta ao Seminário 20. E aí, imediatamente depois, ele introduz o Aturdito. Em O Aturdito, ele nos diz a respeito desse outro modo da língua, que se diga, fique esquecido, atrás do que se ouve, atrás do que se diz, no que se ouve. Então, ele interpreta essa sentença do Lacan, que se diga, fique esquecido atrás do que se diz, no que se ouve, como algo que o Lacan está dizendo sobre la langue, sobre a língua. Então, eu queria ir para o La Língua, para a língua, para o La Langue hoje, tá? Com vocês. Né? O que permite a nós localizar? É essa frase aqui, o que nós chamamos de linguagem, diz ele, não é senão uma elucubração do saber sobre a língua. Essa frase está no mais ainda. Está no mais ainda, na última lição do Seminário 20, que é uma lição de 26 de junho de 1973. Mas a primeira aparição, né, do termo, desse modo de escrever la langue junto, né,
aparece, na verdade, né, numa lição de um seminário dele, que ele estava dando naquele ano, paralelamente ao seminário dele, que foi um conjunto de conferências que ele deu no Hospital Sainte-Anne, Sainte-Anne. Esse hospital é o hospital onde o Lacan realiza os 10 primeiros anos do seminário dele, né? Portanto, não era uma coisa aberta, né? Se você não fosse um residente do hospital, você tinha que pedir uma permissão especial para poder assistir o seminário do Lacan, né? Algo que vai mudar completamente, né, a partir do seminário 11, né? Porque a partir do seminário 11 o Lacan passa a dar o seminário dele a convite do Althusser na École Normale Supérieure, em Paris, num auditório aberto, onde todo mundo podia ir, né? Pelo menos antigamente, né, antes do terrorismo, né, todo mundo podia ir. Hoje em dia, para você entrar na École Normale Supérieure, você tem que ou você ter uma identificação, né, como um professor, um estudante, um pesquisador, ou está numa lista de convidados, né? Na Sorbonne é a mesma coisa, né? Mas naquela época não, naquela época qualquer um entrava, né? Mas antes do Lacan passar a dar o seminário dele na École Normale Supérieure, depois ele foi dar na Faculdade de Direito, né, da Universidade de Paris, ele dos 10 primeiros anos do seminário dele é nesse hospital psiquiátrico de Santana. E, então, ele já estava muito tempo que não acontecia, e aí, em 1971, ele dá um conjunto de conferências lá para os quais ele dá para o qual, né, para esse conjunto, dá o título de O Saber do Psicanalista. É parte dessas conferências, né, foi publicado nesse livrinho aqui pelo Jacques Alain Miller. Tá? Esse livrinho que tem esse título, Estou Falando com as Paredes. Je parle au mur. Tá? Eu traduziria por falo com as paredes. Eu falo com as paredes. Mas eles preferiram traduzir por estou falando. Né? Tá vendo? Conversas na Capela do Santana. E na primeira lição, para a qual o Jacques Alain Miller, né, o herdeiro, né, do Lacan, deu esse título, Saber, Ignorância, Verdade e Gozo, é essa lição do dia 26 de junho, essa lição do dia 4 de novembro de 1971. Tá? Então, um ano e meio antes dessa lição, mais ou menos, né? Essa lição do seminário 20. Né? Então, esse conjunto de conferências ele é contemporâneo do seminário 19, né? Do Lacan. Se chama Pontinho, 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 ou Pior. Né? Esse é o título do seminário. Né? Então, nesse dia 4 de novembro, acontece isso aqui. Ó. Então, como é que isso surge? Né? Ele está explicando essa frase dele, né? Quando ele fala
o meu discurso, né, isso ficou conhecido como o discurso dele, o discurso de Lacan, né, esse discurso ele diz: eu havia começado dizendo que o inconsciente é estruturado como uma linguagem. Né? É dessa frase que vai surgir essa questão do Lalande. Por quê? Aí eu queria. Vamos dizer que essa frase a, o, ela marca o início desse segundo momento do Lacan, que é o momento do simbólico, né? Que é um momento muito estruturalista do Lacan, que é um momento muito influenciado por Lévi-Strauss, né? Como vocês agora, que já escreveram um trabalho lá sobre o texto da eficácia simbólica e as conferências sobre o real simbólico imaginário, já sabem, né? Então, essa frase, inconsciente estruturado, como uma linguagem, né? Então, o que, que ele tem aqui? Ele tem essa referência à estrutura, portanto, ao estruturalismo, né? Que consiste no quê? Que consiste em tomar a linguística como paradigma de ciência humana e, portanto, pensar todas as coisas em termos de linguagem. Né? Então, esse título, Inconsciente Estruturado como uma Linguagem, ele é um título muito estruturalista, né? Marca muito esse início muito estruturalista do Lacan, muito influenciado pela linguística. Né? Ora, de certo modo, é exatamente essa ideia que vai ser revista através do termo Lalango. Né? Ou seja, vamos dizer que não são todas as línguas que fazem essa diferença entre linguagem e língua. Por exemplo, o inglês e o alemão não fazem. Language e Sprache, né? Inglês e alemão, querem dizer ao mesmo tempo linguagem e língua. Então, por exemplo, se você fala I speak two languages, você está querendo dizer que você fala duas línguas. Né? Mas se você for traduzir essa frase, o inconsciente estruturado como uma linguagem, você vai traduzir structured as a language. Ou seja, eu posso até construir uma diferença, mas a palavra mesmo, language, e a palavra Sprache, ela quer dizer as duas coisas. E se vocês forem ver bem, mesmo no texto do Agamben, né, ele desliza o tempo todo da linguagem para a língua, para a linguagem. Né? Então, o título é a experiência da língua. Né? Mas, em muitos momentos, ele vai trabalhar isso como uma experiência da linguagem. Né? Então, não existe uma teorização sobre essa experiência. Mas, de qualquer modo, a gente pode sugerir uma distinção assim bem intuitiva, né, e pouco precisa, né, que linguagem é um conceito mais abstrato, né, enquanto que, portanto, mais ontológico, né, enquanto que língua é um conceito mais concreto, mais ôntico. Né? Então, vamos dizer, você pode até pensar que a essência da língua é ser uma linguagem, né? Mas, ou seja, que linguagem é uma noção mais abstrata.
né? Você pode dizer que a música é uma linguagem, né? Você pode dizer que o cinema é uma linguagem, você pode dizer... Quando você fala de língua, você está falando de alguma coisa mais ôntica, mais definida historicamente, no tempo, no espaço, alguma coisa que diz respeito a alguma experiência mais específica. Então, vamos dizer que a linguagem ela dá conta, muito mais conta de estruturas, né? E isso tem tudo a ver com esse Lacan do simbólico, né? De pensar o inconsciente, né? Numa pegada muito do Lévi-Strauss, né? Tal como isso aparece ali no texto sobre eficácia simbólica, né? E pensar o inconsciente como uma estrutura vazia, né? Como uma linguagem mesmo, né? E não como uma língua, vamos dizer assim, né? Enquanto que quando você chega nessa dimensão da língua, você já está falando de alguma coisa muito mais específica, né? Muito mais quântica, né? E aí eu acho que o Lacan, esse último Lacan, ele está muito mais interessado nessa contingência das especificidades das línguas, né? Do que na estrutura que é a linguagem, né? Então, isso vai ficar claro nesse último capítulo, né, nesse último capítulo do seminário, mais ainda, do seminário 20. Né? Então, por exemplo, as homofonias, elas são dificilmente traduzíveis para outras línguas. Então, é esse problema, por exemplo, que a gente está vendo aqui, né? Como traduzir la langue, né? E, num certo sentido, la langue é, para usar o conceito da Bárbara Cassan, né? Um intraduzível, né? Então, por exemplo, quando a Bárbara Cassan, que não por acaso é muito influenciada pelo Lacan, né? Ela tem esse livro que foi publicado no Brasil, né? E que eu fiz a revisão dessa tradução quando eu estava lá em Paris fazendo pós-doc com ela, né? Que se chama Jacques Le Sophiste, perdão, Jacques Le Sophiste, tá? Jacques o Sofista, né? Que é um livro sobre Lacan e a sofística, né? Não é por acaso que vai ter uma hora que ela vai ter que escrever um livro inteiro só sobre Lacan, né? Por quê? Porque o projeto dela, desde o início, ela vê como muito próximo, né? E vamos dizer, dentro da obra da Bárbara Cassan, tem uma coisa que é uma das coisas, talvez a coisa mais importante, né? Que deu mais reconhecimento a ela, né? Que é um projeto colossal, que é o dicionário dos intraduzíveis, né? Que já começou a ser traduzido no Brasil, já foi lançado um primeiro volume, né? Então, o dicionário dos intraduzíveis é um dicionário exatamente sobre se chama... O dicionário dos intraduzíveis, na verdade, é um subtítulo, né? O título do livro, na verdade, é Vocabulário das Filosofias Europeias. É isso. Eu acho que é isso. Estou agora... Né, e o título é... Por que intraduzíveis? Porque cada uma dessas palavras, cada uma das entradas do dicionário, elas sempre vão privilegiar palavras que toda vez que você traduz para uma outra língua, há perda. Então, por exemplo, a tradução do la langue. Se você traduz por a língua, você reproduz a construção da palavra, la langue, a língua, mas você perde o la lá. Você perde a homofonia que está dentro da palavra.
Se você traduz por la língua, você mantém algo dessa homofonia, o la, la, não o la, la, mas o lali, mas você perde a construção, porque em português lá não é um artigo definido, né? Lá não é palavra nenhuma, né? Se fosse em espanhol, seria perfeito, né? Por isso que la língua é uma tradução. La língua, o termo em espanhol, é uma tradução praticamente perfeita de la langue. Mas não em português. Há perdas também. Então, essa ideia de que a perda é por quê? Porque o que está em jogo aqui é essa especificidade da língua, da contingência, da particularidade, da materialidade da língua. Ora, o que o Lacan vai trabalhar? Ele vai trabalhar a partir de um momento que o inconsciente ele não é estruturado como uma linguagem, mas ele é estruturado como uma a língua, como uma langue. Ou seja, ele vai funcionar, ele vai operar a partir dessa materialidade fônica. E o que o Lacan quer fazer, quando ele, a partir de um momento, é que ele quer que a própria teoria dele, né, a própria, o próprio ensino dele também se faça a partir dessas operações. Desculpe. Então, o Lalang, quando ele cria porque, ao fazer isso, ele está, de algum modo, criando conceitos como o inconsciente cria. Então, isso tudo para dizer que, da linguagem à língua, há uma transição dentro do próprio percurso do Lacan, dentro do próprio ensino do Lacan. Né? E, o que é interessante é que quando o Agamben vai tentar pensar um experimento língua no Lacan, ele vai tentar o lugar onde ele vai encontrar esse experimento língua é exatamente nesse último Lacan, nesse Lacan do Seminário 20 e do Aturdito, do Leturgie. Né? Quer dizer, não é no Lacan do inconsciente estruturado como uma linguagem, né? Mas no Lacan do Lalang, né? Da Lalang. Né? Cláudio, só uma coisa que eu fui checar aqui seria vocabulário europeu das filosofias. É, Ah, isso mesmo. Eu sabia que eu estava. Tinha alguma coisa errada. Obrigado. Vocabulário europeu das filosofias, que quando ela dá esse título, é porque o que ela tem como modelo é o vocabulário das instituições indo-europeias do Benveniste. Né? Por isso que ela dá esse título. Né? Então, eu acho que a gente tem que ter isso tudo em jogo, né? Todas essas questões em jogo, quando a gente tenta entender por que é que o Agamben está interessado na Lalande. Mesmo que essa referência seja uma referência muito breve. Né? Vocês veem que ele fala duas frases sobre isso. Há um outro modo da linguagem, Lacan o chama de a língua. O que nós chamamos de linguagem, diz ele, não é senão uma elucubração do saber a partir de a língua. Em O Ato Dito, ele nos diz, a respeito desse outro modo da língua, que se diga fica esquecido atrás do que se diz no que soube. Veja, é muito condensado. Quer dizer, ele trabalha muito pouco. Né? Ele pega isso como se fosse um mote para ele poder desenvolver o que ele quer desenvolver. Né? Mas ele não vai no Lacan para trabalhar, ele não vai fazer isso que a gente está fazendo aqui, né? Que a gente está tentando fazer aqui. Né? Então, eu queria, então, mostrar como é que isso aparece como um lapso, sabe? Porque é o seguinte, existe uma lalanga, isso surge porque existe um dicionário que é o Lalande,
É, deixa eu... Vamos ver se vai... Queria mostrar para vocês o Lalande, né? Vou tentar outro caminho. Não, tá vendo? Ai, ai. Não está dando certo. Tinha que ter... Ah, ok. Aqui na Wikipédia vamos achar isso, né? Tá vendo? Vocês estão vendo aqui essa página da Wikipédia? Os microfones ficaram mudos de novo? Agora apareceu. Tá ok. Então, Le vocabulaire technique et critique de la philosophie, vocabulário técnico e crítico da filosofia, chamado igualmente Le Lalande, o Lalande, por autonomásia, é um dicionário enciclopédico do lexo filosófico criado por André Lalande, né? Coroado pela Academia Francesa, a obra foi primeiramente publicada em fascículos nos boletins da Sociedade Francesa de Filosofia entre 1902 e 1923. Então, é uma coisa que já era um total clássico, né? Na época em que o Lacan fala sobre isso, né? E, na verdade, ele está falando isso fazendo referência a esse dicionário que tinha sido lançado na época na França, que é um vocabulário de psicanálise do Jean Laplanche e do Pontalis, né? Então são duas coisas aqui que acabam se criando uma... que é uma coisa que é publicado na época do Lacan, nesse momento, né? E uma outra coisa que é o Lalande, esse vocabulário técnico e crítico da filosofia. Então, esse aqui é contemporâneo do Lacan. Esse aqui é publicado, como vocês viram, né,
entre 1902 e 1923. E, portanto, já é um clássico no momento em que o Lacan faz esse comentário. Isso tudo só para vocês entenderem o contexto dessa fala dele. Ele diz: eu havia começado dizendo que o inconsciente era estruturado como uma linguagem. Descobriu-se um troço formidável. Os dois melhores sujeitos que poderiam trabalhar nessa linha, então, quando ele fala desses dois melhores sujeitos, ele está falando do Laplanche e do Pontalis, que iam fazer esse vocabulário de psicanálise. Os dois melhores sujeitos que poderiam trabalhar nessa linha, fiar esse fio, deu-se a eles um belíssimo trabalho a fazer, um vocabulário da filosofia. Ele fala isso por engano. Ele diz: o que estou dizendo? Vocabulário da psicanálise, né? Ele se engana quando ele, em vez de falar vocabulário da psicanálise, em vez de falar vocabulário de psicanálise, ele, por um lapso, ele fala vocabulário de filosofia. O que é interessante esse lapso para nós. Né? Esse lapso ele é interessante, porque há uma confusão ali entre psicanálise e filosofia. Né? Um pouco semelhante quando o Sócrates, lá no início do Protágoras, vai bater na porta lá, porque está tendo aquela reunião de sofistas, e quando abrem, alguém fala, diz: não, mais um sofista, bate a porta na cara. E aí ele vira e diz: não, eu não sou um sofista. Né? Então, tem uma confusão ali que se reproduz aqui entre filosofia e psicanálise. Né? Então, ele diz... Então, esses dois caras, que é o Laplanche e o Pontalis, né, iam fazer um belíssimo trabalho a fazer, um vocabulário de filosofia. Aí ele diz, ele se dá conta do lápis, ele diz: o que estou dizendo? Vocabulário de psicanálise. Vejam vocês o lápis. Enfim, isso merece o Lalande. Aí, por quê? Porque aí ele faz referência ao vocabulário por excelência de filosofia, aquilo que era considerado como um sinônimo do que é um dicionário de filosofia, que é o Lalande. Quando ele fala merece o Lalande, alguém na plateia diz la langue, a língua. Você vê que a tradução ela perde totalmente isso. Né? Porque o Lacan diz merece um Lalande. Aí alguém na plateia diz la langue. E aí ele responde: não, não é gue la langue, é de la langue. Só que aí ele pega esse... Então, são vários mal entendidos aqui. Primeiro, o próprio lapso dele, né? Em falar vocabulário de filosofia, quando ele, na verdade, ele queria falar vocabulário de psicanálise. E segundo, quando ele fala Lalande, alguém na plateia ouve Lalande, com G e não com D. Aí ele diz: não, não é G, é D. Lalongue, a língua, como escrevo agora em uma única palavra, é outra coisa. Veja só como eles são cultos. Ou seja, eles, quer dizer, a plateia, né? Ou seja, Então, aqui é a primeira vez que ocorre a Lacan escrever la langue como se fosse uma única palavra, a língua. E aí ele vai falar um pouquinho disso, né? Ele disse: eu não disse que o inconsciente se estrutura como a língua, como la langue, lá atrás, né? Mas como uma linguagem. E voltarei a isso logo mais. Então, existe uma diferença se você disser o inconsciente se estrutura como uma linguagem e o inconsciente se estrutura como a língua. Há uma diferença que é um avanço, vamos dizer assim, né? Um avanço, uma radicalização do ensino dele, né? Mas, quando os responsivos de que falei há pouco foram lançados na empreitada de um vocabulário da psicanálise, eu estou falando do Laplanche e do Pontalis,
Evidentemente, foi por eu ter posto na ordem do dia esse termo sociriano, a língua. Né? Então, quando ele diz isso, eu pus esse termo na ordem da língua, né? É que, embora ele tenha escolhido falar o inconsciente estruturado como linguagem, a referência dele é a língua. Por quê? Porque para o Saussure, a linguística, né, ela é uma ciência não da linguagem, ela é uma ciência da língua. O que os linguistas estudam são línguas. Essa ideia de que pensar que as línguas são um sistema estruturado, né, em que os elementos se definem por diferença uns em relação aos outros. Né? Então, o que define o sentido de um termo numa língua é a relação de diferença que esse termo estabelece com todos os outros termos da língua. Isso que é a perspectiva linguística que vai dar origem ao estruturalismo. Né? Então, ele acha que essa ideia que surgiu de fazer um vocabulário de psicanálise só foi possível depois que o Lacan introduziu essa referência à linguística saussuriana, quando ele introduziu essa referência à língua. Aí ele diz que, repito, escreverei doravante, né, a partir de agora, numa única palavra, e justificarei por quê. Pois bem, a língua nada tem a ver com o dicionário, seja ele qual for. Eu vou fazer uma pausa, tá? Vamos ver se a gente consegue voltar depois. Vamos fazer aquela pausa de 10 minutos e a gente volta aqui nesse ponto do texto. Tá ok? Tá ok.